Agora, não saindo muito do assunto que a gente está conversando, vamos falar um pouco sobre corrupção, né? Sobre o mandato de Lula e de Bolsonaro. Qual mudança que você sentiu? Você sentiu alguma mudança? Depois que Bolsonaro foi nosso presidente aí, agora vai entrar o Lula aí novamente. Qual mudança aí que você sentiu aí? Olha, sinceramente, para mim, o Lula e o Bolsonaro são dois bandidos, deveriam estar presos. São dois criminosos, são dois corruptos. A diferença entre o Lula e o Bolsonaro é que o Bolsonaro, até então, o que nós temos são conjecturas, são juízos incertos baseados em aparências. E por que eu digo que Bolsonaro é corrupto? Bolsonaro é corrupto porque Bolsonaro, ele acabou com a Lava Jato, ou seja, a Lava Jato continha uma estrutura fortíssima para desmontar todo o esquema de corrupção. E o que é que Bolsonaro fez? Bolsonaro foi lá e acabou com a Lava Jato. Por que ele acabou com a Lava Jato? Porque, de acordo com as investigações fossem avançando para outros níveis, isso ia respingar nele e nos filhos dele. Então, ele alegando que o governo dele não tinha corrupção, ele acabou com a Lava Jato, extinguiu, exterminou a Lava Jato. Então, quem não deve, não teme, já que ele acabou com a Lava Jato. Por que esse medo? Por que esse receio? Por que acabar com uma coisa que estava dando tão certo? A segunda evidência que eu tenho não são provas, mas segundo a minha leitura e por conta desses comportamentos do Bolsonaro, que eu acredito que ele seja corrupto, mais uma das coisas além de acabar com a Lava Jato são os sigilos que Bolsonaro colocou 100 anos para que sejam quebrados. Espera aí, 100 anos para se quebrar sigilos? O que Bolsonaro tanto esconde que ele precisa colocar 100 anos para que seja aberta essa caixa preta? Existe algo muito errado aí, não é verdade? Verdade. Então, poxa, 100 anos de sigilo, por quê? O que eu tenho a esconder? E essas reuniões a portas fechadas que esses líderes tratando de assuntos, aparentemente parece que são assuntos e tratativas obscuras, já que o povo não pode saber o que está sendo tratado ali. Então, Bolsonaro, na minha concepção, ele é corrupto por essas atitudes e outras mais, como por exemplo a reforma da Previdência, cujo qual a Previdência ela é superavitária, ou seja, ela sempre arrecadou mais do que o que pagou. Bolsonaro foi lá e promoveu junto com Paulo Guedes. Lógico que isso é uma intenção dos banqueiros. Os banqueiros eles querem investir em fundos de pensões, e aí para isso eles precisam acabar com a Seguridade Social. E aí Bolsonaro junto com Paulo Guedes articulou tudo isso a fim de destruir o que nós mais temos de precioso, que é a Seguridade Social, que assiste e atende tanta gente. Bolsonaro foi lá e junto com Paulo Guedes e procurou tirar direito das pessoas, que foram direitos justos e adquiridos, e ele simplesmente foi lá junto com uma canetada, comprou todo mundo no Senado, aprovou e simplesmente foi aplaudido ainda pelos bolsonaristas. Então são atitudes do Bolsonaro que mostram que o Bolsonaro não está do lado do povo tanto quanto ele diz estar. Então se você perguntar para mim, se eu votei no Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro. Nossa, é até um choque por falando todas essas coisas e votar no cara ainda, né? Não, falar mal não. Falar mal é quando eu construo narrativas, e essas narrativas são maliciosas, são escusas, são mentirosas. Eu estou falando a verdade, é diferente de falar mal. Então, o que acontece? Eu votei no Bolsonaro. Mas por que eu votei no Bolsonaro? Eu votei no Bolsonaro porque eu entendo que Bolsonaro é um câncer. Só que nós estávamos entre um câncer pequeno, em desenvolvimento, e estávamos entre um outro câncer ainda maior, milhões de vezes maior que o Lula. Ou seja, tirar o Bolsonaro do poder e colocar o Lula é um processo que na ciência
nós chamamos de metástase, que é o que? Quando um câncer pequeno ele começa a se desenvolver e se espalhar pelo corpo e desenvolver tumores ainda maior, mais agressivos e mais severos. Ou seja, é você querer eliminar um mal causando um mal ainda maior. Ou seja, o que era que o povo brasileiro tinha que fazer era deixar o Bolsonaro onde ele está e nas próximas eleições arrancar, extinguir, extirpar esse mal de uma vez por todas. Aí como que as pessoas procuram resolver os problemas? Trazendo um problema maior. Lula é milhões de vezes pior que Bolsonaro. Milhões, nem se compara. Por quê? Porque Bolsonaro, até então, o que nós temos são conjunturas, o que nós temos são comportamentos mais que suspeitos de que ele é um político corrupto. Todavia, compará-lo com o Lula é uma coisa muito louca. Por quê? Porque o Lula já foi o quê? O Lula já foi julgado, o Lula já foi preso, o Lula já foi condenado, o Lula foi... provas, né? Exatamente, o Lula foi delatado pelos seus amigos, pelos seus comparsas, pelas pessoas que compõem todo esse esquema de corrupção. As pessoas delataram o Lula, os amigos do Lula devolveram dinheiro para os cofres públicos por conta dessa corrupção exacerbada e uma corrupção, um nível de corrupção nunca visto na história do país. Eu acredito que até mesmo na história do mundo nunca houve um esquema de corrupção tão avassalador e devastador quanto o esquema do Lula, do esquema do PT. Todavia, votar no Lula sob o argumento de que Bolsonaro é corrupto, meu irmão, chega a beirar a insanidade. Porque eu tenho de um lado um cara que eu sei que é corrupto, porém nunca foi delatado, nunca foi julgado e nunca foi condenado. E eu tenho do outro lado um cara que já foi delatado, já foi julgado, já foi condenado e foi preso. Como que eu vou votar num cara desse? Houve provas, né? Houve provas contundentes, cabais, irrefutáveis, robustas. Ninguém conseguiu transpor isso porque, é algo evidente. Foi julgado, o cara foi preso. Como que eu vou votar em um cara desse? Não tem como eu fazer uma loucura dessa. Então, votar no Bolsonaro era evitar um problema maior. Era só isso. Era deixá-lo ali onde ele estava e logo arrancá-lo de lá também e colocar uma outra pessoa no lugar dele. E não trazer de volta esse problema que vai terminar aquilo que eles começaram. Não é à toa que eles trouxeram toda a gangue, toda a quadrilha de volta. Olha quem está do lado deles. Gedel Vieira, quem está, o cara que foi pego com aquelas malas de 51 milhões de reais no apartamento, escândalo violento. Olha quem está do lado dele, aquele cidadão que tira da cueca. Olha só, os caras que estão do lado dele. Ele trouxe toda a quadrilha novamente para continuar da onde pararam. Continuar assaltando os cofres públicos e o povo brasileiro. Sem dó, sem nenhuma dó, sem nenhuma compaixão. Então a sua resposta, os dois são corruptos, não mudou nada. Os dois são corruptos, porém o nível de corrupção do Bolsonaro é bem menor do que o do Lula. É por isso que eu estou falando, não se resolve um problema causando um problema maior. Nós tínhamos que tirar Bolsonaro do poder, mas não trazendo o maior criminoso da história desse país de volta à cena do crime, como disse o próprio vice dele, o Geraldo Alckmin. Então não tem como comparar os dois. Os dois são diametralmente incomparáveis em níveis de corrupção. Por mais que ambos sejam corruptos, e eu acredito que sejam, disso eu não tenho dúvidas, todavia não se comparam um com o outro. Então é isso, irmãos. Essas 3 perguntas aí para responder ao povo, qual tem uma dúvida
tá aí, essas 3 perguntas já Respondidas. pelo Opa. senhor. Foi um prazer ter Valeu. conosco. Foi um prazer nesse dia aí. Vem mais vezes tomar um café com a gente e responder as perguntas do povo. Quer saber toda a verdade.